Fala rapaziada, muito bom dia a todos aí, né? Trazer para vocês aí um pós-jogo do Palmeiras aí. A imprensa já está tremendo aí com o Palmeiras aí, numa baita vitória do Palmeiras fora de casa contra o Internacional, rapaziada. Quero estar pedindo para vocês já chegando, deixando seu like, rapaziada. Se inscreva no nosso canal, rapaziada. Ajuda nós a bater uma meta de 1000 inscritos, rapaziada. Poucos que assistem o vídeo aí tá se inscrevendo no canal, então já se inscreva aí, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Assim, são duas palavras que casam muito com o Palmeiras, Bertozzi, e que a gente começa a ver nesse começo de temporada, salvo um jogo ou outro nessa era do Abel, mas assim, acho que eficácia e competitividade são coisas que não faltam ao Palmeiras. Por isso o Palmeiras está onde está, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Quando você olha para um jogo como esse, você pensa, sem ser brilhante, é um 3-1 fora de casa, num campo difícil, porque o Inter pode não ser um dos favoritos ao título esse ano. E olha que quantos anos a gente já botava o Inter de favorito ao título e quebrava a cara, né? Acho que esse ano tá olhando para baixo. Esse ano a gente tá olhando mais para baixo, né? Mas um 3-1 te convence, um 3-1 categórico, um 3-1 quando sofreu no final do jogo ali, o resultado já estava fora de qualquer dúvida, né? Num jogo em que o Palmeiras criou o quê de grande chance com bola? Muito pouco. Não precisou, né? O Palmeiras fez o jogo, o que ele basicamente faz nessas circunstâncias, proteger muito bem sua área, bola parada forte, transições rápidas, o gol de cabeça do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes tem um mérito gigante no segundo gol, porque a esticada que ele dá no pé do Vitor Roque, que depois, claro, ele aproveita a indecisão entre os dois zagueiros do Inter, o Rocher também, que fica meio no vai, não vai ali. Tem muito erro individual, como o Jean já pontuou, tem. Mas tem a qualidade dos jogadores do Palmeiras, isso é indiscutível. O Vitor Roque consegue gerar o espaço para finalização ali, como poucos atacantes fazem. Então tem esse grande mérito e depois a sorte ajuda quem procura, como o desvio que acabou proporcionando. E aí, claro que o jogo fica mais aberto, os espaços vão aparecer, o Palmeiras mata, faz o terceiro gol, mas chamou a atenção porque assim, o Inter me pareceu ser um caso de querer e não poder. Exatamente isso. O teto é baixo. É isso. Entendeu? Não me parece faltar organização, não me parece que o time esteja mal treinado, me parece que o Inter tem limites, né? E que esses limites foram impostos pelo Palmeiras hoje. O Inter conseguiu criar pouco também. O gol é uma pintura, mas o gol é uma coisa atípica, né? O gol é uma finalização assim de rara felicidade, porque não foi fruto também de uma jogada trabalhada, de uma jogada em que o Inter envolveu o Palmeiras. O gol aconteceu, não foi um desses gols que acontecem assim muito de vez em quando, né? Tem coisas assim, ali no Inter tem erros individuais claríssimos. Esse gol do Vitor Roque, primeiro o Bruno Gomes e o Mercado batem cabeça, sim. Depois o Mercado tenta se recuperar, toma um come ali do Vitor Roque, e no terceiro gol, ele perde pro Luigi. A gente vai ver aí, ó. Ele toma o bote do Luigi, quer dizer, uma noite do Mercado ali para esquecer, do sistema defensivo, os dois zagueiros. Luigi que também roubou a bola do gol em Itaquera. Exatamente. No estadual. Exatamente. Falando isso porque tem muita gente criticando o Luigi, vai lembrar quando acerta. Quando ele entrou, né? E você foi bem, se você quiser abrir falando do Luigi, fica à vontade também, viu, Berner? Boa noite para você, porque o Luigi realmente... a gente tem um olhar para alguns jogadores aí, especialmente o Luigi, que o torcedor realmente pega no pé do Luigi, muitas vezes com razão, e em alguns momentos já vira perseguição. Bom, boa noite a você, William, Jean Calçade, ao Léo, aos fãs do esporte, todo mundo no YouTube. Eu acho que o Luigi é um jogador, para mim, com limites. Sim. Talvez uma expectativa muito acima. Perfeito. É isso. E sofre com isso. Quando ele faz as coisas certas e ele é útil, a gente tem que destacar, porque é mérito de quem está ali trabalhando para ganhar a vida. Quanto ao jogo do Palmeiras, assim, o Palmeiras fez um grande jogo contra o Vitória. Sim. Fez o que eu espero, e aí só minha expectativa, ela pode estar errada ou não, do Palmeiras. Imposição, agressivo, intenso. Contra o Inter, para mim, mais importante foi o resultado do que a atuação. Apesar de concordar com os colegas, mesmo olhando as fases do time, que nesse momento o mais importante é ganhar. Porque você olha, por exemplo, os concorrentes ao título. Os principais concorrentes, em tese. Tá, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo está buscando o seu futebol. Não está jogando melhor que o Palmeiras. Está tentando encontrar o seu futebol. Sim. O Cruzeiro, longe de ter achado o seu futebol. E o Palmeiras está ganhando. O Palmeiras está na liderança e talvez faça diferença na frente. Quanto à atuação, eu acho uma atuação bem ok. Não é ruim, não é boa. Eu vou muito na linha do que o Léo disse. Eu acho que quando o Inter principalmente sobe as linhas para pressionar, ele é até bem posicionado, mas aí, dando algum espaço, a individualidade pesa. Vou na linha do que disse o Jean também.
O gol do Vitor Roque é um gol de muita força e de muita qualidade, porque para conseguir ganhar aquela bola, levar no corpo, aproveitar o erro do zagueiro, fazer o corte e qualidade, o chute é onde tinha que ser. E aí tem sorte, mas ele fez todo o resto para poder ter a sorte. Então, mérito do Vitor Roque, mas eu não acho que uma grande atuação. E repito, o mais importante é ganhar, não quero diminuir. Lembrando que o Inter perdeu outro jogo do Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense. Em casa também. Em casa, ou seja... Mas teve uma boa atuação contra o Flamengo. Fora. E o Atlético Mineiro, o Palmeiras empatou, sofreu com o Remo em casa. Foi. Quer dizer, eu concordo que não vai ser tão fácil tirar pontos dessas equipes. Mas nesse momento também não está tão difícil. Agora, o Palmeiras tinha que tirar, tirou, é o que importa, líder do Campeonato Brasileiro. Então, mas esse é o ponto, né, Calçade? Porque a gente está num começo aqui, onde a gente está relevando uma série de coisas. Porque realmente... dizer que o Palmeiras pode jogar muito mais, mas outros também não estão jogando ainda. Então, é isso, e é aí que eu quero chegar, porque a gente está num começo, recorte pequeno, que a gente dá uma aliviada, segura, calma, os caras estão já começou o Campeonato Brasileiro, mas tem o estadual, então, começo de temporada, não tiveram férias direito, mas... Para quem está brigando pelo título, se olhar o começo de todo mundo e ver o Palmeiras, há de se elogiar. Flamengo, por exemplo, ele não fez nenhum jogo bom no Brasileiro até agora. Ele perde para o São Paulo, o jogo contra o Internacional, ele consegue um empate num pênalti bobo do Bernabé. Foi o Bernabé, né, se eu não me engano, que fez o pênalti. E ganha o jogo do Vitória, mas tomando um aperto danado no segundo tempo, 2-1. Né? O Cruzeiro, então, nem se fala a situação do Cruzeiro. Está lá na zona do rebaixamento com um pontinho em 3 jogos. Então, acho que para quem briga pelo título, independentemente do que vai acontecer lá para frente, ainda largar na frente dos outros nesse cenário, acho que é importante, né? Vamos lá, boa noite. É muito importante. Hoje o Palmeiras atuou na operação padrão. Não estou falando me referindo a isso, falando que foi uma moleza. Não. Ele jogou o padrão do jogo dele. Sim. Não foi nada extraordinário, nem abaixo. E esse jogo que o Palmeiras tem para oferecer com 5 anos de Abel, diferente de um mês de Pessolano, é um pouquinho diferente no confronto, o nível de contratação que o Palmeiras pode fazer, né? A ponto do Abel até falar, olha, vamos ver o Arias, né? Como é que eu vou encaixar, não é bem assim, tal, as coisas estranhas. Mas o Inter... vamos falar disso também. Essa foi demais. Então, tá querendo é bem estranho. O Inter... Tem muita dificuldade. Não é de agora, não é de 2025, não é de 2024, 2023. Tá. O Inter tem. É como os times brasileiros. Então não adianta olhar para o Internacional e encontrar uma preocupação, porque a preocupação está presente nos 15 times. Sim. 16, 17. Até no Cruzeiro, que era para estar diferente, há muita preocupação. Mudou de treinador. Há demais. Aí o Flamengo, você sabe que as coisas vão evoluir, mas quem começa antes tem uma vantagem. Se o Flamengo demorar mais 2, 3 rodadas, o Palmeiras vai conquistando pontos. É isso aí. E é assim, cada um olhando para o seu serviço, para o seu negócio. Ficar olhando muito para o adversário nesse começo, eu acredito que não vale a pena. E o Abel ainda tem jogador para encaixar. Chegada do John Arias, eu acho que é um cara que entra, no meu entendimento, de todas as grandes contratações milionárias, é a mais fácil de encaixar no início. O jogo é que vai dizer se sim ou não, mas para mim... Comparado às do Gerson e do Paquetá. Comparando o Gerson e Paquetá, é o cara que você não tem que fazer muito ajuste para jogar no time do Palmeiras. Claro. É só ser o Arias. Está fisicamente pronto. Pronto. Só ser o Arias. Seja o Arias. E aí, com o tempo, você vai se encontrando aqui e vai adquirindo entrosamento, vai entendendo como o teu companheiro gosta de receber a bola, na hora que está no teu pé, onde você coloca. Mas é um Palmeiras que, eu acredito, não é estranho dizer que é um time que deve disputar o título. Eu estou falando o quê? Baseado nos últimos anos. Tem sido assim. Não tem previsão nenhuma aí. Mas tem sido assim. Olhar para a realidade. Ninguém exclui o Palmeiras das disputas, não tem como. É que a gente fala da era Abel. Você tem que bancar uma tragédia para tirar o Palmeiras. Inclusive quando o time não está jogando bem. Ou seja, a gente continua falando que o Palmeiras vai disputar o título. Porque não foi... O jogo de hoje teve um resultado... Foi razoável, foi ótimo. O resultado foi excelente. A partida foi boa. E foi o suficiente. Gente, então, mas o perfil não é... E assim, não é só a era Abel. Essa coisa do Palmeiras entrar nos campeonatos para disputar título, a gente está falando desde 2015 e 2016, certo? É dali para frente, já são 10 anos que a história do Palmeiras é essa. Agora, quantas e quantas vezes, aí a gente pega o recorte da era Abel,
Quantas e quantas vezes o Palmeiras não foi brilhante, o Palmeiras não deu show, o Palmeiras não foi incrível. Tá sempre chegando. Mas tá sempre chegando e por isso que eu falo da eficiência e da competitividade, né? É um time que não, a maioria das vezes não mostra aquele futebol impecável, aquela coisa da academia e tal, mas vai lá, como o jogo de hoje. Lá na frente na temporada vai ter jogos parecidos com o de hoje. É o William. Eficiência, vai lá, faz os gols que precisa, se defende bem, acabou, resolveu a parada. Rapaziada, quero estar pedindo sua opinião, né, sobre essa grande vitória do Palmeiras aí, né? A imprensa, né, repercutindo bastante aí, né? Uma baita vitória do Palmeiras, mesmo sem ser brilhante, né? Quero estar pedindo sua opinião, deixa seus comentários aí, sua opinião no comentário aí. E imagina quanto o Palmeiras, quando trazer já os reforços, né? Poder estar estreando de horários aí. O Palmeiras trazer mais grandes reforços para a zaga, para a lateral, para a volância aí, né? Quero estar pedindo sua opinião. Já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.